Que a gente lesse. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. A partir do verso 26. Gênesis 1, 26. Minha Bíblia está um pouco maltratada aqui, do tempo. Eu já devo ter ela desde quando eu me converti, quase uns 20 anos. Gênesis 26 diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-vos, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem na terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva da semente, e que está sobre toda a face da terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será dada para mantimento. E assim foi, e viu Deus tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e manhã, e esse é o dia sexto. Agora, dá um saltinho em Gênesis 3, a partir do verso 8. No momento da queda. E diz assim: E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, se escondeu Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e lhe disse: Onde está? E ele disse: Ouvi a sua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e me escondi. E Deus disse: Quem te mostrou que você estava nu? Comeste toda a árvore que eu te ordenei para não comeres? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore de comer. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizestes isso? Maldita será sobre toda a besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher. E esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Pode ser só até aqui. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Senhor, por esse privilégio de estar aqui pregando, ministrando a Tua palavra. Pai, eu oro para que o Senhor me use como seu instrumento para comunicar aquilo que o Senhor deseja esta manhã, Senhor, com toda a minha limitação, com toda a timidez. Pai, eu oro para que o Senhor me dê um espírito de ousadia, Senhor. Eu oro para que consiga comunicar a Tua palavra da maneira com que o Senhor comunicou a mim, ao meu coração, Pai. Eu oro para que o coração dos meus irmãos estejam abertos para receber, para entender, e que o Teu Espírito no meio disso, Pai, possa fazer com que as coisas aconteçam, porque nada acontece sem o agir do Teu Espírito, Pai. Então, eu oro para que o Teu Espírito haja na minha vida e que haja também na vida dos irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, aparentemente, né, uma passagem muito conhecida por nós cristãos, né? Todo mundo conhece, né? O momento da criação do homem e da mulher, ali o Jardim do Éden. Também o momento da queda, né? Quando acontece a queda e o homem desobedece ao Senhor. Parece que é algo tão simples, mas é algo intrinsecamente importante para a nossa vida como cristão. Todo cristão ele precisa ter pelo menos um mínimo entendimento do que aconteceu aqui nesses versículos, né? Nessa parte que nós lemos aqui da palavra. O entendimento sobre essas passagens, sobre esse momento da história da humanidade, vai fazer com que toda a nossa cosmovisão cristã seja moldada. O que é cosmovisão? A maneira com que eu vejo Deus, a maneira com que nós cremos, a maneira com que
nós nos enxergamos dentro do plano de Deus, a resposta que nós damos mediante aquilo que Deus fez por nós, mediante aquilo que Deus está fazendo, mediante o plano de Deus. Então, tudo isso vai ser moldado mediante essas passagens aqui. Porque se nós se não houvesse queda, para que haveria salvação? Entendeu? Então, existe um plano que está sendo traçado desde Gênesis e Apocalipse, que é estabelecido por causa da queda. Amém? E isso está inteiramente ligado também às respostas que damos mediante algumas perguntas. Por exemplo, alguém já te perguntou, por que eu preciso de Salvador? Eu lembro que uma vez eu ouvi de um pastor que estava pichado no muro, Jesus salva. E aí uma pessoa que era ateu, até não acreditava no Senhor, perguntou para ele, mas Jesus salva do quê? Entendeu? Então essa pergunta pode ser que para nós, como cristãos, e às vezes no velhos de igreja, seja uma pergunta, rapidinho, bate pronto, eu respondo essa pergunta. Mas para o mundo, para as pessoas que não conhecem a Deus ou que não processam da mesma fé, isso soa na mente deles. Quando você fala, Jesus é o seu Salvador, mas peraí, me salvou de quê? Do que eu preciso ser salvo? O que eu fiz? Essa é a pergunta da maioria das pessoas lá fora. E nós, como cristãos, nós precisamos ter essa resposta. E essa resposta vai ser moldada mediante a maneira com que nós olhamos para a palavra, a maneira com que nós entendemos o plano de Deus. Outra pergunta é do que ele me salva, como eu disse, para que propósito ele me salva? Então, ele não só te salva, existe um propósito pelo qual o Senhor te salva. E isso, como eu disse mais uma vez, nós precisamos ter como cristãos no nosso coração para poder caminhar sobre a palavra. Amém? Então nós lemos agora nesses versos que o homem foi o único ser de toda a criação que Deus disse é muito bom. Deus criou o céu, a terra e disse que era bom. Deus criou os animais e disse que era bom. Mas quando Deus criou o homem, ele disse que o homem é muito bom. E ele é o único ser também, é o único momento em que Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então não existe nada na terra que pode ser a imagem e semelhança de Deus. Não existe nada, somente o homem. Então essa palavra foi liberada sobre o homem. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Amém? Então qual é o sentido dessa palavra? Por que Deus libera isso sobre a vida do homem? Porque o homem, o desejo de Deus naquele momento, quando ele cria o jardim, cria tudo perfeito, coloca tudo em ordem, tudo no seu lugar, e ele coloca o homem ali e fala, façamos nós o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. O sentido era que o homem, naquele lugar, representasse Deus naquele lugar. Quando a criação olhasse para o homem, ela deveria ver a Deus. Porque a palavra não fala que Deus... Pensa comigo, a palavra não fala que Deus, claro que Deus é onisciente, onipresente, Ele está em todo lugar, mas a palavra não fala que Deus estava ali o tempo todo. Ela fala que ao descer da tarde, Deus descia e caminhava com o homem. Por quê? Porque havia ali um representante, havia ali alguém para representar Deus. E qual foi a ordem que Deus deu para Adão e Eva? Cuida do jardim. Vocês vão ser os cuidadores do jardim, cuida, dá nome aos animais. Vocês são meus representantes em toda a criação. Essa é o desejo, a vontade de Deus naquele momento. E a criação, ela estava satisfeita em ter Deus no meio dela através do homem. Havia harmonia em tudo. Quando a gente vê a palavra, tudo havia harmonia. Os animais viviam em harmonia. Tanto é que Adão, quando a gente lê as escrituras, a gente percebe que Adão dava o nome dos animais. Então, tipo assim, existia uma ordem de Adão sobre os animais, que não é como hoje, se eu chegar perto de um leão, ele vai me devorar. Então existia ordem, havia ordem. E essa linguagem que Moisés usa ali para poder falar que Deus seria representado por um homem, naquele contexto, era uma linguagem bem natural para o povo. Mas em um outro sentido. Por quê? Por exemplo, a gente lê Gênesis entendendo que é a história do início da humanidade. Amém? Só que quem escreveu Gênesis foi Moisés. E Moisés estava descrevendo isso para um certo povo. Entendeu? E esse povo já tinha uma ideia
basicamente de uma divindade sendo representada por algo, mas o que? Nas imagens. Né? As imagens, o que eles acreditavam? Que uma imagem de uma divindade carregava dentro dela a divindade. Então, quando eles faziam uma imagem de uma divindade, os povos pagãos, idólatras, o que eles acreditavam? A divindade está dentro dessa imagem. Vamos adorar ela, porque dentro dela está a divindade que está no céu. Entendeu? Era um intermediador. Então, por isso havia adoração a ídolos. Deus condena isso. Mas a verdade é que, desde o início, o homem era para ser isso, para a criação. Né? Um representante de Deus, um agente de Deus sobre toda a terra. Mas então, como a gente leu aqui, acontece a queda. Acontece a queda, o homem cai, o homem desobedece ao Senhor, o homem decide viver, decide escolher por si só, e ele perde a imago Dei, a imagem de Deus. E o que isso gera na humanidade? Que hoje nós escolhemos tudo isso. Gera caos, gera desordem, gera confusão. Quando o homem decide viver uma vida sem Deus, é isso que acontece. Toda vez que nós decidimos viver uma vida sem Deus, viver uma vida fora da imagem de Deus, fora da presença de Deus, é isso que causa na terra, na nossa vida, na terra, uma desordem, um caos, e isso que aconteceu. E Paulo diz isso em Romanos 8, 22, diz assim, Romanos 8, 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então toda a criação está gemendo, com dores de parto, está em sofrimento por causa daquilo que aconteceu na queda, ansiando pelo momento em que tudo vai ser restaurado. Toda a criação foi sujeita ao pecado. Isso acontece, não é porque o diabo manda na terra agora, uma coisa que a gente tem, é uma das coisas que vai moldando a nossa cosmovisão. Nós precisamos entender que esse estado da terra não é porque agora Deus abriu mão da terra e falou, não, agora eu já vou abrir mão e, diabo, toma conta aí, faz o que você quiser, pronto, eles decidiram viver sem minha glória, decidiram viver desobediente, fora de mim, agora o mundo é seu. Não foi isso que aconteceu, amém? Não foi isso que aconteceu. Então, o caos e a desordem que agora a terra está subjugada não tem a ver com o diabo, mas sim com uma humanidade que escolheu viver sem Deus. É a ausência de Deus no lugar que gera o caos. É a ausência da vida de Deus, é a ausência da essência daquilo que Deus falou que gera o caos. Não é o diabo. O homem escolheu o homem escolheu viver sem Deus e decidiu ser o Deus de si mesmo. Então isso foi uma decisão do homem. O que a serpente fala ali com a Eva? Né? Se você comer desse fruto, você não vai morrer, mas você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Aí o homem e a mulher diz, então eu quero isso. Né? Eu quero ser como Deus, eu quero esse poder, eu quero ter a decisão de escolher, eu quero ter a decisão de fazer o que eu quiser. Agora eu como, agora eu não como, agora eu faço isso, agora eu não faço. E isso é que gerou caos. O homem decidiu ser Deus de si mesmo. E o caos foi instaurado na terra. Então é exatamente isso que acontece ali na queda. Então todo pecado, a raiz de todo pecado hoje que nós enfrentamos como cristãos, que as palavras do Senhor nos diz para que nós possamos vencer, tudo isso tem como raiz esse pecado. O pecado de uma vida sem Deus, o pecado do homem ter escolhido caminhar sem Deus. Então toda a terra, como eu disse, foi subjugada pelo pecado. Toda a terra está num estado de decadência. Nós, como seres humanos sem Deus, nós estamos em queda livre, decaindo, em decadência. Isso tem que estar firme na nossa mente, para a gente entender de onde que o Senhor nos tirou, sabe? E entender o estado em que o mundo está, para que isso gere um alerta no nosso coração, para que isso gere um anseio, um desejo no nosso coração, de que se nós formos tirados desse lugar, nós
também podemos apresentar essa saída para outras pessoas, espalhar essa saída para todo mundo. Mas se eu não tenho isso, né, convicto no meu coração de onde o Senhor me tirou, eu vou viver a vida, né, do jeito que eu quero, está tudo bom, eu só penso na minha salvação, eu estou salvo, estou de boa, estou tranquilo. Não, isso não pode ser assim. Não é esse o propósito de Deus. Então a terra está subjugada pelo pecado nesse momento. Então acontece, agora eu vou correr aqui um pouco, né, não vou entrar muito nesse ponto aqui, mas eu queria só passar por ele, que então acontece depois disso acontece o desenvolvimento de uma história em que Deus está resgatando o homem para voltar para este lugar da presença de Deus. E no desenvolvimento dessa história, a gente sabe que Cristo ele é anunciado de Gênesis e Apocalipse. A gente leu aqui que os teólogos dizem que é o proto-evangelho, que quando Deus fala com a Eva, o descendente fala com a Eva e com a serpente, o descendente da mulher pisará a cabeça do descendente da serpente e esse ferirá o calcanhar. Isso é considerado pelos teólogos como proto-evangelho, a primeira vez que o evangelho é pregado na palavra. E o descendente da mulher é Cristo, o descendente da serpente, né, é o anticristo, é o diabo. Então, Cristo ele está anunciado de Gênesis e Apocalipse, mas até que ele venha em carne, né, Deus foi desenvolvendo um plano para que isso acontecesse, para que tudo fosse preparado, para que o ambiente fosse preparado para que o Cristo viesse. E no meio desse desenvolvimento, Deus escolheu um reino de sacerdote. Abra comigo Êxodo 19. Êxodo 19, no verso 5, diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes os meus concertos, então sereis a minha propriedade peculiar entre todas as nações, porque toda a terra é minha. E vós sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, né, como eu disse, correndo um pouco da história, ele faz uma promessa para Abraão, né, e de Abraão vem uma nação, e Deus diz que essa nação, se andarem diligentemente a Ele, obedecendo seus estatutos, seus mandamentos, essa nação seria um reino de sacerdotes. E agora, o que é um sacerdote? A gente sabe que o sacerdote é aquele que fazia mediação entre o povo e Deus, né? O povo levava o seu sacrifício ao sacerdote, o sacerdote, né, sacrificava o animal para Deus em prol do povo. Mas agora Deus está dizendo que vai haver um reino de sacerdotes. E o que Deus está querendo dizer? Então, se um sacerdote ele fazia expiação e intermediação de uma pessoa com Deus, cada pessoa tinha que vir trazer, o que seria um reino? Um reino de sacerdotes é uma nação que vai representar Deus para todas as outras nações. Então esse era o propósito de Israel. Deus levanta Israel, Deus levanta esse povo, Deus dá os seus mandamentos para que eles possam cumprir esses mandamentos, não para aprisionar eles, mas para que eles fossem um povo diferenciado, um povo separado para Deus, um povo que expressasse a presença de Deus para todas as nações, como um reino de sacerdote. Então todas as nações, quando olhassem para Israel, ia falar: mas que povo abençoado, mas que povo próspero, mas que povo feliz. O que eles têm de diferente? Eles têm um Deus, e eu quero esse Deus. E eles iam ser o padrão, entendeu? O padrão para toda a terra, né? O povo de Deus. Por muito tempo eles, né, até hoje eles acreditam nisso, eles são o povo de Deus, mas às vezes a gente perde esse sentido. Por quê? Porque esse era o papel que Deus deu para eles, representar, né, serem um povo de sacerdote, um reino de sacerdote, para representar Deus sobre a terra. Só que a gente sabe que eles falharam inúmeras vezes, eles não conseguiram, tropeçaram várias vezes, não conseguiram cumprir com a missão de representar Deus ao mundo, e inúmeras vezes sofreram a consequência disso, a gente sabe. Mas desde o início, Deus tinha um plano, que é o plano perfeito de Deus. Desde o início, tudo isso era uma sombra daquilo que havia de vir. Deus estava mostrando, escancarando para o homem: vocês não são capazes sozinhos, vocês não são capazes sem eu.
eu estou dando aqui estatutos para vocês seguirem e vocês não conseguem. Vocês não são capazes sozinhos, vocês precisam de algo mais. E Deus já tinha esse plano desde o início. E então, Cristo, ele é a consumação desse plano de Deus. É a consumação daquilo que Deus desejava, de trazer o povo, as pessoas para perto dele. Amém? A decisão de seguir a Cristo é a decisão do nosso retorno. Por isso nós chamamos isso de conversão. É interessante que Deus disse ao homem no jardim. Né? Deus disse ao homem lá no jardim, que a gente acabou de ler. Se você não me obedecer, você vai morrer. Lembra? E aí o que o homem decidiu? Decidiu não obedecer e morreu. Só que no segundo jardim, no Getsemane, Deus disse para Jesus: se você me obedecer, aí você vai morrer. Lembra? Deus não disse isso, mas a missão de Jesus era essa, certo? E Jesus lá, sofrendo angústia por causa daquele momento, por causa de todo aquele peso que estava sobre ele, ele disse: Pai, que seja feita a sua vontade e não a minha. Então Deus falou: se você fizer a minha vontade, você vai morrer. Tá bem, Pai, que seja feita a sua vontade e não a minha. E ele morreu, e ele abdicou da vontade dele. Muito diferente do primeiro Adão, que desejou fazer a vontade de si próprio e escolheu a morte em desobediência a Deus. Mas o segundo Adão, que é Cristo, ele escolheu obedecer a Deus e ir até a morte. Amém? Então temos Cristo agora como o restaurador da imagem de Deus na terra. Por isso que Cristo é o centro do Evangelho, é o centro, não só do Evangelho, é o centro de tudo, ele é o centro do universo. Filipe, ele, no anseio de ver o Pai, se vocês lembram dessa passagem, ele diz: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus responde para ele: quem vê a mim, vê ao Pai. Então Jesus é a restauração da imagem de Deus na terra. Então o caos que existia na terra, tudo aquilo que o pecado causou, por causa de o homem ter saído debaixo desse lugar, do homem ter perdido esse lugar da presença de Deus, agora nós podemos, por meio de Cristo, voltarmos a este lugar. Abra comigo Colossenses 1:13. Diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra. Amém? Esse é o nosso Jesus. Ele, reconcilia toda a terra. Esse versículo é magnífico, porque mostra aquilo que Paulo disse em Romanos também, que a reconciliação, ela não abrange só a reconciliação de nós humanos, do ser humano. A reconciliação é de toda a terra. O Senhor está reconciliando toda a terra com Deus. Amém? Tem um versículo que todos nós conhecemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É João 3,16. Quando a palavra fala Deus amou o mundo, essa palavra mundo no grego, se a gente for pesquisar no grego, ela é cosmos. Então o mundo, quando ele fala, ele é todo o cosmos. Deus amou todo o cosmos. E Deus
está restaurando não só o ser humano, vai restaurar toda a terra será restaurada. Amém? Nós não seguimos Jesus porque não queremos ir para o inferno, apesar de que pelo sangue dele somos reconciliados com Deus e salvos da condenação. Não seguimos Jesus porque queremos bênçãos para as suas vidas, apesar de que ele nos abençoa de inúmeras maneiras. Nós devemos seguir a Jesus porque entendemos o estado de pecado que estamos. Toda a terra está. E isso nos afastou de Deus, e por meio de Jesus somos reconciliados novamente para uma vida com Deus. Amém? E é exatamente isso que Colossenses está dizendo aqui, que Paulo está dizendo aos Colossenses. Então, a vida com Deus, ela é uma vida que nos traz de volta, a vida com Jesus é uma vida que nos traz de volta para Deus. E tudo aquilo que nós vivemos é consequência de estarmos com Deus. Por exemplo, nem notei esse ponto, mas por exemplo, eu sou salvo do inferno. A gente vai responder essa pergunta no final, né? A pergunta é, eu sou salvo do quê? Aí a gente pensa, eu sou salvo do inferno. Tá, é certo, correto, mas isso é consequência. Isso é uma consequência. Eu sou salvo do pecado, agora eu consigo não pecar porque eu tenho o Espírito. Sim, mas isso é consequência. É uma consequência daquilo que Cristo fez por você. É uma consequência de você agora estar próximo de Deus. A cruz não é bati o martelo e falou, agora o mundo todo, porque isso é uma outra linha de pensamento que chama universalismo. O universalismo, ele acredita que Cristo morreu e toda a humanidade está salva. Todo mundo está salvo, todo mundo pode fazer o que quiser. Pesquisa para você ver, universalismo. E foge disso, pesquisa e foge. Porque tem igrejas, tem um pastor muito conhecido, que se eu citar o nome dele aqui, vocês vão saber, que ele acredita dessa maneira, que o sacrifício de Cristo foi suficiente para perdoar toda a humanidade e agora está todo mundo perdoado. No final, o que ele acredita? Que existem aqueles que se arrependeram agora, mas existem aqueles que, quando Jesus voltar, vão se arrepender. E no final, todo mundo vai ser salvo. Vai ser uma maravilha, uma festa e o mundo inteiro vai ser salvo. E não é isso que a palavra nos diz. O universalismo é uma heresia. Porque nós somos salvos para um relacionamento com Deus. Nós somos salvos, a consequência de sermos salvos do pecado é por estarmos com Deus, andarmos com Deus. Amém? Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Então, esse versículo deixa muito mais claro isso que eu estava a dizer agora. Nós somos salvos da ira de Deus. Porque quando um homem cai, e quando a terra está subjugada pelo pecado, como a gente diz, a ira de Deus está sobre a humanidade. A ira de Deus paira sobre a terra. Por quê? Porque Deus é um Deus justo. E Ele precisa agir com justiça. Ele não vai deixar com que tudo aconteça de qualquer maneira. Porque Ele é justo. Entende? Então, a partir do momento em que o homem decide caminhar sem Ele e subjugar toda a terra para uma vida sem Deus, a ira de Deus está pairando está sobre a terra. Isso Paulo diz 2 ou 3 vezes nas suas cartas. Isaías diz em Isaías 53, ele diz que Deus separou um dia para cumprir com a sua justiça. Deus tem um dia separado para agir com justiça sobre a terra. Então a ira de Deus ela está sobre a terra. Só que é interessante que quem poderá nos salvar da ira de Deus? Pensa comigo, quem pode nos salvar da ira de Deus? Será os profetas? Será Moisés? Será Abraão? Será Davi? Quem pode nos salvar? Não, ninguém, nenhum homem pode nos salvar da ira de Deus, nada. Nenhum povo de sacerdote, como a gente disse sobre Israel, nada. Só Deus encarnado. Só Ele mesmo pode nos salvar dele mesmo. Amém? Ele se faz carne como nós, Ele se diminui para que Ele seja o caminho para nos salvar dele mesmo. Agora, para pensar. Quando você pensa dessa maneira,
acho que para mim, pelo menos para mim, isso é algo que muito, né, abriu muito a minha mente, porque eu penso assim, né, falando assim, a gente sabe que só existe um Deus, mas que deuses fariam isso? Que deuses se diminuiriam e morreriam sofrendo tudo aquilo que ele sofreu para que pudéssemos ser salvos dele mesmo? Todos os deuses pagãos, eles são deuses que estão irados com a humanidade, que a humanidade precisa, né, fazer sacrifício para eles, porque senão eles estão irados e tudo que o homem pode fazer é se sacrificar, é fazer ofertas, e nada tá bom para esses deuses, e nada tá bom. Não, mas Deus não, Deus é um Deus que ele se diminui, ele se faz carne, e ele vem e abre pelo seu sangue, pela sua carne, um caminho para que nós pudéssemos sermos livres da ira dele. Amém? Isso para mim gera um amor muito maior por esse Deus. Eu falei, cara, que Deus é esse? Esse é o Deus verdadeiro, é o Deus que eu quero servir. Esse é o Deus verdadeiro. Então, por causa desse caminho, a consequência de aceitarmos esse caminho, de irmos por esse caminho, é a consequência de não recebermos a ira de Deus, de não sermos julgados pela ira de Deus, de não sermos condenados pela ira de Deus, de não sermos condenados ao inferno, de não sermos condenados à morte. Então, tudo que acontece depois é a consequência desse ato de Deus, é a consequência de sermos salvos da ira dele. Porque se você ler Apocalipse, se eu ficar abrindo muito versículo aqui, vocês sabem, com certeza, o que está acontecendo ali em Apocalipse? O juízo de Deus está vindo sobre a terra. E quando você começa a ler ali para o final, você vê que o juízo de Deus vem sobre o diabo. O juízo de Deus vem sobre o inferno. Porque Deus fala que ele vai subjugar o diabo também no inferno. Depois Deus vai e julga o Hades. Deus ele julga também o inferno. Depois ele vai e julga o último inimigo. Quem sabe qual é o último inimigo? A morte. O último inimigo de Deus, quando Deus vence a morte. Então, às vezes a gente fica assim com medo do diabo, com medo de, ai meu Deus, eu vou para o inferno, né? Eu vou servir a Deus, eu vou estar com Deus porque eu não quero ir para o inferno, né? Como eu estou dizendo, isso é verdade, mas é uma consequência. Isso não pode ser algo que seja, sei lá, padrão no nosso coração. Muito menos a gente pode ensinar as pessoas assim e converter as pessoas pelo medo. Nossa, se você não vier, você vai para o inferno. Olha lá, se você não servir ao Senhor, se você não aceitar Jesus, o inferno te espera. Não é essa maneira com que Cristo nos ensinou o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho é venha para Deus, sabe? Deus está irado e Ele vai agir com justiça, mas Ele abriu um caminho para nos livrar desse lugar e para nos reconciliar, como Paulo diz, para nos reconciliar com Ele mesmo. Porque nós éramos inimigos de Deus e através do sangue de Jesus nós nos tornamos agora amigos de Deus. E não existe amizade sem relacionamento. É uma coisa que eu sempre penso quando eu leio esse versículo. Se eu era inimigo, o versículo não fala que a gente volta a ser amigo, né? Ele fala, nós éramos inimigos de Deus e agora nós somos reconciliados. Mas espera aí, se eu era inimigo, se eu fui reconciliado, agora eu volto a ser amigo. E se eu volto a ser amigo, é para um propósito. Qual o propósito? Me relacionar com o meu amigo. Não existe amizade sem relacionamento. Então, se o propósito é reconciliar e a amizade retornar, existe um papel em que eu preciso cumprir. Qual é o papel? De me relacionar com o meu amigo, de andar com o meu amigo. Porque é isso que Adão fazia no Éden, lembra? Quando Deus descia, como a gente falou, Deus andava com Adão, como anda com um amigo. E esse é o nosso propósito. Amém? Efésios 1, 9. Amém? Todo mundo abriu? Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, que fez convergir nele, na dispensação da plenitude, na plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Amém? Cristo é aquele que converge, que traz de volta
todas as coisas, tanto aquelas que estão no céu como as que estão na terra, para o lugar correto. Ele traz ordem para o meio do caos. Traz ordem não só para o meio do cosmos, mas para a nossa vida. Amém? Quanto mais nós temos Cristo na nossa vida, mais ordem vai ter na nossa vida. Entendeu? A shalom, né? Mais shalom a gente vai ter na nossa vida. Quanto mais de Cristo, mais ordem nós vamos ter, porque Ele é a imagem de Deus. Ele é a imagem de Deus. E aí, agora, quando a gente tem esse entendimento, né, de onde Ele nos tirou, do estado da terra, e do Cristo que agora nos reconcilia com o Senhor, nós podemos responder aquelas perguntas do início. Né, por que eu preciso de um Salvador? É porque o mundo está caído, é a humanidade separada de Deus, do seu Criador. Existe ordem, existe caos, existe desordem, caos, né, sobre o mundo. E por isso nós precisamos de um Salvador. O mundo precisa de um Salvador, porque o mundo está em desordem. E do que Ele nos salva? Como eu disse aqui, né, da condenação eterna, destinada para aqueles que estão separados de Deus. Porque Deus é justo e vai promover a sua justiça sobre toda a terra, sobre vivos e mortos, sobre o diabo e seus anjos, sobre o inferno e a morte. E nós somos salvos da ira de Deus através do sangue de Cristo. Amém? E para qual propósito Ele nos salva? Acabamos de ler agora em Efésios. Um dos propósitos, né, que era para sermos testemunhas até os confins da terra, para o louvor da sua glória, para sermos a imagem de Deus através do Espírito que está em nós. Nós fomos reconciliados para uma amizade com Deus, com Deus restaurada, para voltarmos a caminhar com Ele, assim como Adão caminhava no jardim. Amém? Então, qual o propósito? Por que eu fui salvo? Só para mim não ir para o inferno? Só para mim não sofrer uma condenação? Não. É para o louvor da glória de Deus. Eu me tornei agora uma testemunha do Cristo, uma testemunha daquilo que Deus fez, uma testemunha desse plano perfeito e maravilhoso que a gente acabou de aqui agora ver, o plano do início ao fim, o de Gênesis, Apocalipse. A gente está vendo qual é o desejo de Deus, qual é a vontade de Deus. Nós somos testemunhas dessa mensagem, testemunhas desse plano de Deus. Amém? O Paulo, ele diz que nós fomos reconciliados e agora ele nos deu o ministério da reconciliação. Olha que lindo isso, é lindo. Deus reconcilia toda a terra pelo sangue de Cristo. E aqueles que são reconciliados com Ele, agora tem o ministério da reconciliação. O que isso significa? Agora eu e você, a gente pode ir para o mundo, reconciliar as pessoas a Deus, reconciliar a terra a Deus. Quando eu comecei a pensar nisso, assim, até toda vez que de vez em quando acontece, né? Eu ainda não sou perfeito. De vez em quando joga um papel no chão, a gente joga um papel no chão, na hora me vem isso na cabeça, peraí, mas Deus quer restaurar toda a terra, e eu estou aqui, e eu como imagem de Deus, né, como eu estou fazendo isso, estou sujando a terra, assim, tudo começa a tocar a gente, porque a gente é agentes e reconciliadores, não só reconciliadores do ser humano, mas reconciliadores de toda a terra. Toda a terra vai ser reconciliada quando Cristo voltar. E o nosso papel hoje é sermos esses agentes reconciliadores na terra. Amém? Então Cristo vem nos mostrar que Ele é a ordem sobre todo o caos, a imagem de Deus. Ele é o Deus conosco. Tem uma coisa muito interessante também, que tem tudo a ver com isso que eu estou falando aqui, que é quando João ele escreve o seu evangelho. Se vocês quiserem abrir João 1, mas é uma passagem muito conhecida. Eu acho que João, assim, é o evangelho mais cristocêntrico para a gente estudar sobre Cristo, sobre quem é Cristo, e é o evangelho perfeito para a gente poder entender um pouco mais sobre Cristo. E ele diz assim no versículo 1: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não os compreenderam. Amém? Para mim também eu acho que eu li aqui todas as passagens que eu acho as passagens mais bonitas da Bíblia. Essa aqui também é uma.
Mas uma coisa interessante que quando a gente lê na tradução que cada um de nós temos aqui no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Essa palavra verbo, ela é traduzida também como palavra, né? No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. Não sei se tem alguma tradução que tem assim. Só que essa palavra na Bíblia grega, sei que todo mundo sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego. Na Bíblia grega, essa palavra verbo, ela é logos, né? A Bíblia grega usa a palavra logos. No princípio era o logos e o logos estava com Deus. Aí já fica meio assim, logos. Mas quando você vai pesquisar o que é logos, você somente assim estoura. Por quê? Porque João, quando ele estava escrevendo isso ali, existia um público-alvo, amém? Existia um público que ia ler aquela passagem ali. Existiam, né, os ouvintes dali da época, que hoje nós fomos alcançados, mas não éramos nós. Ele estava ali pensando em um público. Ele estava pensando em pessoas daquele contexto que iam ouvir aquela palavra, que iam ouvir essa mensagem. Então, quando ele usa a palavra logos, ele está usando com intencionalidade para tocar aquele povo. Por quê? Porque ali havia muito antes, né, não sei se todo mundo sabe, antes do Império Romano existia o Império Grego, né? Então todo mundo ali falava a língua grega, todo mundo falava a língua grega, tal, e era uma língua comum, como era o inglês hoje, né? A gente vai por aqui, todo mundo fala inglês. Então a língua grega para eles ali era uma língua muito comum. Por causa da helenização, os gregos tomaram todo aquele lugar e obrigaram todo mundo a aprender, a falar grego e tal. Então, era uma língua comum naquele contexto. E aí João pega uma palavra grega, né, uma palavra forte, que estava assim, cauterizada na mente deles. Todos eles sabiam o que significava, mas havia um outro significado, e João pega e traz esse significado para Cristo. O que significa? Eu até escrevi aqui, foi em 1500 a.C., né, na época do Império Grego, Heráclito, ele elaborou, vamos dizer assim, essa palavra, logos, Heráclito. E essa palavra ela é o centro de uma religião grega que chama estoicismo. É o centro dessa religião. E o que isso se diz, a palavra logos? A palavra logos é o sentido supremo da vida. Olha o que ela significa, o sentido supremo da vida, aquilo que traz ordem para o caos, o princípio regente de todo o universo. Isso tudo significa logos. E aí João, olha a sacada de João. João falou, eu vou usar uma palavra que vai, né? Porque na mente deles, o que era o logos no estoicismo? Se você pesquisar, você vai ver. O homem era um homem no centro. Então, o homem é o princípio regedor de toda a Terra. O homem é o centro do universo. Então, assim, não existe ninguém mais no universo, né? A ideia deles. Não existe ninguém, só existe um planeta com um ser humano. Então, o homem é o centro do universo. Então, é sempre trazendo para o homem. Isso é o estoicismo. Só que João pega essa palavra que estava na mente deles, que todos eles sabiam o que significava, e ele traz isso e fala, não, no princípio ele era o Logos. Quem era o Logos? Jesus. Ele é o centro regedor de todo o universo. Ele é aquilo que traz caos para toda a ordem. Ele é o agente regedor de todo o cosmos. E aí imagina aquele povo ouvindo aquilo assim, dando um bug na mente deles. Então, os discípulos, principalmente, né, João, Paulo, eles tinham muito isso no coração deles, de que Cristo, ele é esse agente que traz paz, que traz ordem, que traz ordem para todo o caos. Amém? Nós precisamos ter isso na nossa vida e sabermos responder isso não só para nós, porque às vezes, né, com a pressão da vida, a gente desanima, às vezes acontecem algumas coisas e mas a gente precisa ter isso fortemente no nosso coração, de que por mais que hoje as coisas possam estar difíceis, por mais que alguma coisa tá mal, por mais que a gente olhe para o mundo e está tudo um caos, mas existe um plano que está sendo traçado, existe algo que vai trazer ordem para esse caos, existe alguém que vai colocar tudo no seu devido lugar. E o melhor de tudo é que isso não depende da gente. Deus está fazendo isso. Se você aceitar participar, beleza. Se você falar, eu não quero participar, vai continuar. Vai continuar. O plano vai ser estabelecido. O plano está. E eu acho que é muito melhor a gente fazer parte disso, amém?
e sermos esses agentes reconciliadores, caminharmos com Deus, caminharmos com Cristo, carregarmos Cristo em nós. Amém? Para finalizar, abra comigo Hebreus 1. Nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus. Não. Alguns falam que foi Paulo, outros falam que foi Barnabé, mas não tem ao certo quem escreveu. Mas também essa primeira passagem aqui é uma passagem que também, para mim, uma das mais belas da Bíblia, que é aquilo que a gente cantou aqui, que diz assim, Hebreus 1. 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade do Pai, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Então Cristo é esse agente, Cristo é a imagem de Deus, e por isso nós precisamos, como testemunhas dele, expressar essa imagem dele sobre a terra, carregarmos essa imagem dele com a gente. Amém? Vamos colocar de pé? A gente orar. Senhor, nós te pedimos essa manhã, Pai, que a sua imagem, a imagem do Filho, seja revelada mais e mais na nossa vida, no nosso coração, Pai. Deus, eu oro para que nosso coração entenda, Pai, o nosso propósito nessa terra, entenda aquilo que o Senhor fez por nós, Pai, o plano perfeito do Senhor, Pai. Que entendamos, Pai, que o Senhor é o Deus verdadeiro, que nenhum Deus poderia fazer aquilo que o Senhor fez. O Senhor é o Deus verdadeiro, o Senhor é o Deus supremo, o Deus único e eterno, Pai. Nós agradecemos pelo seu sacrifício, pelo seu plano que nos alcançou, Pai, pelo seu plano que está está decorrendo sobre a terra, Pai, pelo seu Filho que coloca a ordem sobre o caos, Pai. E nós oramos, Pai, para que a glória do seu Filho seja levantada sobre essa nação. Nós oramos para que a glória do seu Filho seja levantada sobre esse lugar, Pai, sobre Santa Marta do Pinhal, sobre Portugal, Senhor, para que a glória do seu Filho, Pai, a fama do seu Filho seja expressada através das nossas vidas, da vida de cada irmão que professa a fé em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro para que a ordem seja estabelecida, Pai, que o caos seja retirado, Senhor. Eu oro para que toda a terra seja cheia da sua glória, Pai. Eu oro para que o Senhor restabeleça o homem no seu devido lugar, Pai, num lugar de relacionamento contigo, num lugar de amizade contigo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu oro para que a Tua palavra esteja no nosso coração, Pai, como uma faca afiada, Pai. Eu oro para que seja como fogo em nossos lábios, Pai, para que nós possamos verdadeiramente sermos agentes reconciliadores nessa terra, Pai. Onde nós estivermos, no nosso trabalho, na escola, seja em qual lugar for, Pai, que nós sejamos verdadeiramente reconciliadores, Pai. Aqueles que estão em busca de anunciar a sua mensagem, o seu plano perfeito de salvação, o seu plano perfeito de retornar todas as coisas para si, o seu plano perfeito de pôr tudo em ordem, Pai. Em nome de Jesus, que as palavras que saírem da nossa boca, no nosso trabalho, onde nós formos, Pai, sejam palavras que expressam o Senhor, que expressam a sua vontade, Pai, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco, Pai. Eu oro para que, Jesus, eu oro para que as pessoas, quando olharem para nós, Pai, consigam ver o Senhor, olharem para as nossas atitudes, consigam ver o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós não precisamos, Pai, pregar por medo, nós não precisamos convencer por medo as pessoas, Pai, nós precisamos apenas mostrar o Seu amor, Pai. Assim como o Senhor ordenou para Adão e Eva cuidar daquele jardim com amor, com zelo, Pai, colocando ordem sobre aquele lugar, Pai, cuidando, amando,
Que assim sejamos nós, Pai, carregando a sua imagem, Pai, que nós possamos sermos mais cheios de amor do Senhor, Pai, que nós possamos sermos mais cheios de cuidado, Pai, mais cheios de benevolência, Pai, mais cheios de mansidão, Pai, mais cheios do fruto do Teu Espírito, Pai, porque quando nós carregamos a sua imagem, os frutos do Seu Espírito estão sobre nós, Pai. Quando nós carregamos a imagem, o Seu Espírito, dentro de nós, os frutos estão em nós, Pai. Por isso eu oro, Pai, que verdadeiramente possamos carregar em nós os Seus frutos, Pai. Possamos expressar a Sua essência sobre essa terra, sobre todos os lugares, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos ajude a caminharmos contigo, Pai. Nos ajude a sermos mais parecidos contigo, Senhor, e perdoa-nos. Perdoa por muitas vezes escolhermos, assim como Adão e Eva, Pai, mais uma vez caminhar sem Ti, escolhermos por escolhas que não são da Sua vontade, Pai, nos perdoa e tenha misericórdia da nossa vida, Pai. Nos leve para mais perto de Ti, Senhor. Nos faça caminhar contigo, Pai. Abra a nossa mente, Pai, em nome de Jesus, Pai, para que possamos experimentar mais de Ti, para que possamos estar mais sensíveis à Sua voz, Pai. Em nome de Jesus, transforma o nosso coração de pedra, transforma a nossa mente cauterizada, Pai. Nos proteja das ciladas dessa era, Senhor. Oh, Jesus, imprime em nós, Pai, Teu Filho, Pai, imprime em nós o Teu Filho pelo Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, encha-nos com o Teu Espírito, Pai. É o que eu oro, que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai. Agradecendo por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, exaltando o nome do Teu Filho sobre todo nome, sobre todo nome, sobre todo nome. Jesus é sobre todo nome, Pai, que Ele seja exaltado sobre toda a terra, Pai, sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém.